está lendo o livro, aí você se distraiu, alguém falou alguma coisa e você não lembra o que você leu naquela página inteira anterior. E naturalmente, o que você faz? Você volta na página e vê lá, tá, era isso, tal, e você lembra. Cara, isso é uma atitude muito nociva ao ler, e eu vou te explicar por quê. A leitura pode ser um hábito difícil de construir, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem diversas coisas tirando o nosso foco. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a ler mais e melhor. Um estudo recente mostrou que o brasileiro lê em média 2,5 livros inteiros por ano. Isso, claro, confiando que as pessoas responderam objetivamente à pesquisa, né? E não falaram aquele livro, eu quase terminei de ler aquele livro, eu li quase todo, e por aí vai. Eu, por exemplo, fiz parte dessa estatística por muito tempo da minha vida. O primeiro livro que eu li mesmo com vontade foi o livro Sonho Grande, que conta a história do grupo 3G, né? Do Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e do Marcel Telles. A grande trajetória, são donos da Ambev, da Lojas Americanas, que teve polêmica recentemente. Mas a história dos caras é incrível, os fatos recentes não mudam isso. E esse foi o primeiro livro que eu li assim, sem obrigação, né, de ser um livro da faculdade, ou ser um livro que você precisa ler para o trabalho, ou algo do tipo. E esse livro realmente começou a mudar a minha perspectiva sobre como eu via os livros. Até então, eu nunca tinha entendido por que ler livros, né? Ninguém nunca me explicou por que eu tinha que ler um livro sobre literatura, por que ler um livro sobre filosofia. Pelo contrário, eu achava aquilo extremamente sem sentido. Inclusive o próprio Peter Lynch, ele fala que os livros de história e filosofia ajudaram mais ele a ser um grande investidor do que de fato os livros de matemática e estatística. E eu olhava aquilo e falei, cara, como é que? Será que um dia eu vou entender isso? Será que o cara é muito evoluído e eu ainda não sou, né? E de fato, hoje eu consigo entender um pouco melhor o porquê os livros de filosofia e história foram mais importantes na vida de um grande investidor como Peter Lynch e também do Warren Buffett, Charlie Munger e de outros grandes investidores. Bem, se você chegou nesse vídeo é porque você ainda está lendo abaixo do que você poderia ler ou do que gostaria de ler anualmente. E agora eu vou te dar algumas dicas que são essenciais, que você não vai ver por aí, sobre como ler melhor e com mais qualidade. A primeira é muito subestimada, mas é essencial. Definir um horário fixo diário para ler. Manuel, mas minha rotina é muito complicada, eu pego o filho na escola, eu chego tarde, eu durmo pouco, não sei o quê. Sempre tem um horário. Por exemplo, o primeiro livro que eu li, que eu falei que li O Sonho Grande, eu li no trajeto do trabalho para a faculdade. Então eu passava mais ou menos 1h30, e aí você fala, mas eu vou em pé no ônibus. O que eu fazia? Eu também ia em pé no ônibus a maior parte do tempo. Então eu ia até o ponto final de um outro ônibus para poder pegar o ônibus sentado, e dali eu ia 1h30 lendo aquele livro. Manuel, mas eu tenho vertigem. Cara, sempre tem um horário no nosso dia que a gente consegue encaixar, nem que seja meia hora da leitura de um livro. Então é muito mais sobre você do que de fato sobre o hábito. E após ter definido bem um horário, e agora você já lê todo dia, nem que seja 30 minutos, claro, comece pequeno, comece lendo 10. Se você nunca leu ou não está tendo o hábito de ler ainda e está começando a construir, é importante que você comece pequeno. Começa lendo 10 páginas ou lendo 10 minutos por dia, mas 100% focado no livro, tá? Não, vou ler enquanto estou fazendo tal... Não vai funcionar. Você vai ficar distraído, não vai entender, não vai ler direito e vai acabar não conseguindo construir o hábito e se frustrando, que é pior. Então começa pequeno, vai esticando. Quando você chegar em 1 hora, é porque você já conseguiu fixar bem esse hábito. Agora, a parte de montar a sua biblioteca pessoal, eu não tô falando para você sair comprando todos os livros, né, que você tem vontade, que eu fiz isso, por exemplo, tenho uma biblioteca cheia de livros que eu ainda não li nem 50%. Então, por experiência própria, não saia fazendo isso, porque você vai gastar um dinheiro desnecessário. Leia e compre, e não compre e leia, tá? Esse é o primeiro ponto. Manuel, eu não tenho possibilidade de montar uma biblioteca em casa porque é difícil, porque eu não tenho um escritório, mas eu tenho um ótimo lugar para ler, que é na cama, na hora de dormir. E eu sinto lhe informar que essa não é uma boa opção. Se a ideia for dormir, aí ok, pegue um livro e leia. Inclusive eu fiz um vídeo sobre o sono, se você não viu ainda, vai lá ver, tá aqui no card, vai aparecer aqui, mas clica, salva para ver depois e continua nesse. Por que a cama não é um bom lugar para se ler, né? Se você quiser dormir, é um bom lugar, porque a leitura, ela desacelera o ritmo de pensamento e isso faz com que você vá ficando mais calmo. Se você já está confortável em excesso, a chance de você dormir é muito grande e você não vai cumprir a sua meta da leitura. Agora, se o seu objetivo for dormir, cara, aí beleza, né? Pega o livro do sono, então você vai entrar lá, vai ler e vai começar a dormir. Mas como nesse vídeo a meta não é essa, então na cama não, na varanda sim, na mesa de casa assim, da copa, né? No sofá de sala, se não for tão confortável, ainda dá, sentado, postura ereta, focado no livro.
principalmente num local que você não tenha distrações. Então, celular longe pra caramba, nada de computador de tela aberta na hora, você vai se distrair, nada de criança por perto, você tem que realmente se isolar. E a leitura, ela não tem que soar como uma obrigação, sabe? Ela tem que soar como um lugar de paz, que você vai meditar, você vai realmente entrar focado 100% no livro, vai esquecer das suas preocupações, dos estresses no trabalho, dos estresses em qualquer outra situação, e você vai usar esse tempo da leitura para meditar, para ler, para entrar naquela história 100% de corpo e alma. E é claro, você pode até pensar, hoje em dia não faz sentido ler livros, toda hora a Netflix lança um documentário, o Instagram toda hora tem resumos de livros. Tudo bem, você pode pensar assim, mas isso não faz sentido nenhum. O livro, ele é muito mais profundo e rico no imaginário do que de fato um filme ou um resumo feito por alguém no Instagram ou no YouTube, como eu mesmo já fiz um resumo do livro Do Jeito Warren Buffett de Investir, que está no canal também, mas isso nunca vai substituir a leitura integral desse livro. O livro é muito mais rico. Se fosse fazer um vídeo narrando todos os detalhes, basicamente esse vídeo ia ter, sei lá, umas 8 horas de vídeo para narrar todos os detalhes, porque eu teria que narrar o livro para poder pegar todas as riquezas que esse livro possui. Então, é um livro que eu recomendo que você comece a ler se você está no mundo dos investimentos. E já entrando nesse assunto, eu vou te falar por onde você deve começar a ler agora. Quando a gente fala em leitura, o ideal é que você comece sempre pelos livros da sua profissão. Então, no meu caso, seria do Warren Buffett, do Peter Lynch, Os Magos do Mercado. Tem inúmeras literaturas sobre o mercado financeiro e clássicas, de preferência, que eu posso escolher, como O Investidor Inteligente, que é um livro de 1950, escrita pelo Benjamin Graham. Se você, por exemplo, trabalha com marketing, um dos autores que você pode ler é o Philip Kotler, por exemplo, que é uma referência no assunto. Mas, se você quiser, eu já li Philip Kotler, assim, minha área profissional já está safa, agora eu quero ler outros livros. Na literatura clássica, por exemplo, a gente tem os livros do Senhor dos Anéis. Inclusive, a gente fala dos livros, tá? Mas eu vi os filmes e os filmes são legais, mas os livros são muito mais ricos do que os filmes. Então é muito importante ler o livro, porque a literatura ajuda a formar o imaginário. Isso é um conhecimento tão rico que lá atrás os filósofos gregos já usavam o teatro e a literatura para ajudar a formar o imaginário. Pô, Manuel, o que é formar o imaginário? Expandir o imaginário, expandir a criatividade, expandir as possibilidades da tua imaginação, do teu cérebro. Então isso vai te ajudar a fazer melhores conexões, a entender melhor a vida. A maioria dos livros de literatura falam coisas da vida comum, só que encenadas em ficção, né? Claro que na vida comum não tem dragão, não tem um anel com poder, nada desse tipo de coisa. Mas existem coisas muito parecidas que estão sendo ensinadas ali de forma analógica, né? Agora, se é tão simples ler, por que a média do brasileiro é tão baixa, né? Vamos parar para pensar nos dias atuais. Hoje em dia, a gente tem celular a todo momento, é como se fosse uma TV no teu bolso, na tua mão a toda hora. A maioria das pessoas dorme com o celular do lado e já acorda pegando o celular. E isso é um estímulo contrário ao hábito de ler. Vamos pensar aqui nos nossos estímulos, né? A gente tem estímulo auditivo, visual, e o estímulo visual de um livro é muito pobre, digamos assim, né? Você só consegue imergir naquele livro e se concentrar e se conectar em toda aquela história e profundidade do que aquele autor está falando quando você começa a ler, começa a entrar na história. E isso leva um tempo aí de pelo menos uns 10 minutos até você ler ali, entender sobre quem é o autor, sobre o momento daquela história, pesquisar as referências do livro. Agora, você pega um Instagram, por exemplo. Cara, na hora você já está conectado, ouvindo uma história, vendo a vida de alguém que você admira, e assim sucessivamente. Então, é muito difícil reconstruir e readaptar o nosso cérebro a falar, cara, agora você vai largar toda essa luminosidade, esses barulhos legais, esses sons interessantes, para você olhar uma folha de papel em branco com letras, sacou? Então, a gente precisa reeducar o nosso cérebro. É que nem quando você está voltando para academia, e aí você vai fazer o supino lá, muitas vezes você só consegue voltar com a barra e 10 quilinhos de cada lado, sacou? É ruim, é difícil, parece humilhante. Nossa, todo mundo tá vendo que eu tô mal pra caramba aqui, mas é o começo. Você precisa começar devagar e ir progredindo conforme for se adaptando e o cérebro for entendendo que agora você vai ler. E por isso o horário fixo é tão importante, porque agora todo dia você vai informar pro teu cérebro que quem manda é você, que ele vai ter que ler aquele livro e entender, porque na verdade os olhos não leem, os olhos são apenas o canal que joga a informação pro teu cérebro. Logo, é com o seu cérebro que você tá falando, o olho tá funcionando muito bem. E para concluir a parte dos hábitos, como construir esse hábito da leitura, você tem que entender como se fosse uma guerra. Então você vai traçar uma estratégia anual de quais livros você vai ler. Você vai escolher 12 livros, tá? Ou escolha menos, escolha 10, 5, não precisa ser uma quantidade enorme de livros, mas escolha alguns livros que você precisa ler naquele ano. Eu acho que 12 é uma boa meta, um livro por mês, isso vai te exigir mais ou menos meia hora por dia, uma coisa super soft. Definiu essa quantidade de livros para o ano.
Depois, essa é a estratégia. Depois você vai ter a tática, né? Como você vai ler esses livros. Então, eu defini meu horário para ler toda manhã, mas, cara, se eu não conseguir ler de manhã, eu vou definir um horário secundário, como se fosse um plano B. Eu não gosto muito dessa estratégia, prefiro traçar um plano A, meu irmão, e ir nele até o final. Mas muita gente não consegue ainda definir um horário fixo de cara, horários não funcionam, e para não ter essa frustração de início, defina também um horário secundário, tá? Se der, leia os dois, faça sempre mais do que é exigido, tá? Então a tática é essa, e a batalha, por fim, é pegar o livro e ler. Então, cada batalha que você perde, você é mais longe de ganhar a guerra. Então, pense nisso como uma analogia à guerra, né? E se até agora você não se convenceu do porquê você deve ler, vamos pensar aqui, fazer uma pequena reflexão de como toda a informação que a gente tem na humanidade hoje foi passada dos tempos antigos até os tempos atuais. Se a gente parar para pensar, a TV foi inventada em 1927 aproximadamente. E de lá para cá, né, a gente tinha jornal, TV, hoje em dia que a gente tem rede social, tem inúmeros meios de informação, mas até então, todo mundo que quisesse obter conhecimento teria que pegar um belo livro e ler, parar e ler. Agora, qual o ponto aqui? Se você nunca bebe da fonte e acessa os livros clássicos, por exemplo, que são os livros que são atemporais. Esses livros ensinaram muito e vão continuar ensinando por muito tempo à frente. São os livros de onde a sabedoria primordial existe. Que livros são esses? Um exemplo de livro clássico, a gente tem a Bíblia, por exemplo, que é um livro que diversos conteúdos das redes sociais mesmo são tirados de lá, da parte de provérbios, quando fala de negócios, de diversos livros dentro da Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de livros. Então, é dos livros clássicos que provém a verdade. O que a gente tem hoje nas mídias, nos jornais, são verdades contadas por outras pessoas. E por que você precisa ouvir as verdades contadas por outras pessoas se você pode acessar a verdade pelos clássicos? Então, muitas das coisas que existem hoje, dos temas que a gente considera atuais, né, já foram escritos há milhares de anos atrás por filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles e muitos outros filósofos. Bem, se você está começando a ler agora, eu vou te recomendar um livro fácil de ler. Não vou. Vou recomendar que você comece pelos clássicos. Por quê? Mas o clássico é muito difícil. A leitura da Bíblia, por exemplo, quem já leu a Bíblia sabe que é uma leitura extremamente difícil, né? Por muitas vezes você tem que realmente quebrar a cabeça. O teu cérebro está desacostumado a fazer uma interpretação, a aprofundar mais naquele texto. Então você precisa começar a reacostumar ele a lidar com leituras mais difíceis. Se você começar pelos livros fáceis, você nunca vai treinar teu cérebro a ler coisas mais complexas, né? Os clássicos. Então, fazendo uma analogia lá da academia, como se você estivesse malhando lá no supino, levantando a barra eternamente. Você nunca faz progressão de carga. Então, você não precisa começar, claro, pelo livro mais difícil, né? Aquele que você vai ler 10 vezes e não vai entender. Mas também não precisa começar pela essa série para leigos, que eu acho que realmente é subestimar demais, é ter muita pena de si mesmo. Então não tenha pena de si mesmo, você consegue, não comece pela série para leigos, né? Comece pelos livros clássicos mesmo. Se está com dúvida, comece pela Bíblia e depois vai evoluindo, vai buscando livros da literatura clássica e assim sucessivamente. Uma coisa muito importante que você vai precisar fazer, e é uma coisa dura ao mesmo tempo, quando você começar a sua trajetória na leitura, é buscar pessoas que leiam também. Não adianta você começar a ler, todo dia ali você está lendo devagarzinho e o teu meio, os amigos com quem você convive naquele momento, não tem o mínimo interesse pela leitura, não querem se interessar, estão com hábitos totalmente diferentes, tipo, tá no momento de curtir festa e ficar bebendo o dia inteiro, etc, etc, etc. Então, qual é o ponto aqui? Você não vai conseguir ter alguém para conversar sobre aquele livro, você não vai poder aprofundar o conhecimento naquele livro. Então, uma dica muito boa que a gente faz aqui na Mind, inclusive, é o Clube do Livro, onde a gente escolhe um livro para o mês, ou enfim, o tempo que durar esse livro, a gente lê um capítulo por dia e no fim do dia a gente faz uma reflexão em conjunto sobre o livro que a gente leu, sobre o capítulo que a gente está lendo e tal. Então, por que isso é legal? Você consegue tirar mais ideias, ver pontos de vista diferentes e, além disso, você consegue meio que passar a sua visão sobre aquele conhecimento e isso te ajuda a reter esse conhecimento, que é uma das coisas mais difíceis quando se fala em leitura. Por vezes a gente consegue ler o livro, ler até rápido, a leitura é gostosa, é fácil, mas acaba não retendo de verdade o conhecimento. E a gente usa uma coisa que a gente pode chamar de muleta cerebral. O que seria a muleta cerebral? A gente tem o hábito de ler os livros, né, marcando, grifando, colocando post-it ou anotando no caderno alguns pontos específicos. Só que ao guardar esse conhecimento, né, fazer pequenas anotações em cadernos ou em post-its ou grifar todo o livro, você está basicamente se colocando na situação de sempre que eu precisar lembrar de alguma coisa, eu vou no livro, abro a parte que eu marquei e vejo qual é o ponto importante. O que acontece? O seu cérebro está entendendo que você não precisa mais reter essa memória, porque você tem um livro do lado. Então, automaticamente, você está colocando uma muleta no teu cérebro. Se force a não marcar o livro, a não grifar,
Assim que você lê o capítulo, tente lembrar exatamente o que você leu e colocar em um pequeno resumo com as suas próprias palavras, sem consultar nada, no livro. Pode ser que o primeiro resumo fique ruim e você realmente não esteja tão de acordo com o que disse, com as partes mais importantes daquele primeiro capítulo, né, digamos assim, mas o importante é você começar a fazer esse exercício. Então, você fez o resumo, não ficou tão legal? Releia o capítulo inteiro. E aí você vai fazendo esses resumos até ficar uma coisa muito boa, o mais próximo do ideal. Só como efeito de comparação, vamos dizer que um capítulo tem 10 a 20 páginas, você vai ter que fazer um resumo geralmente em 10% da quantidade de páginas desse capítulo, no máximo. Então, um resumo tem que ter isso. Se a gente pensar num livro de 200 páginas, um resumo vai ter no máximo 20 páginas, beleza? No máximo. E provavelmente já aconteceu uma coisa com você enquanto estava lendo, que já aconteceu com quase todo mundo, né? Você está lendo o livro, aí você se distraiu, alguém falou alguma coisa e você não lembra o que você leu naquela página inteira anterior. E naturalmente, o que você faz? Você volta na página e vê lá, tá, era isso, tal, e você lembra. Cara, isso é uma atitude muito nociva ao ler, e eu vou te explicar por quê. Quando você faz isso e você volta na página, né, você está lendo lá e aí, cara, não lembra, aí você volta na página, o que você está dizendo para o teu cérebro ali no subconsciente? Você está dizendo que toda vez que ele não reter uma informação, que ele fique tranquilo que você vai voltar e vai passar essa informação de novo para ele. Então ele nunca vai se obrigar a reter essa informação de verdade. Então se você passou por uma página e você não lembra, você não pode voltar para essa página. Termina o capítulo e depois você lê o capítulo inteiro de novo, porque senão você vai treinar o seu cérebro a fazer errado. Vai treinar e vai dizer para ele a todo momento que ele não precisa mais prestar atenção naquela informação, porque aquela informação entrou. Você só não reteve porque você estava distraído ou porque ele estava te levando a fazer outra coisa, já que o cérebro não está mais acostumado a ler. Lembra disso? Ele está acostumado a quê? WhatsApp, Instagram, rede social, etc. Então, esse processo de reacostumar a mente é muito difícil. E tudo bem, não vai ser fácil mesmo. Quando a gente fala de um hábito que são das pessoas de alta performance no mundo, as pessoas mais bem-sucedidas da história, sempre leram muito, claro que não é uma regra, né? Tem pessoas que têm muito sucesso nas suas profissões e não leram pouco. Mas a maioria das pessoas, na média, que tiveram sucesso na vida, sempre foram ávidos leitores, né? Inclusive, o próprio Warren Buffett dizia que os filhos dele chamavam eles de livro com pernas, porque ele passava o dia inteiro em casa sempre com um livro na mão, estava sempre lendo e buscando informação. E, cara, livros dos mais diversos temas, sobre biologia, filosofia, história, enfim. Aí hoje a gente sabe que deu certo, né? E quando a gente fala de aprendizado, existem duas formas de aprender. Tem o aprendizado ativo e o aprendizado passivo. O que é o aprendizado passivo? É ler um livro, é ver, ouvir. E o ativo é escrever, conversar ou ensinar. Então, qual é a primeira coisa que você deve fazer quando você terminar de ler um livro e ler um capítulo, né, e fazer aquele resumo? Tentar explicar aquilo que você aprendeu agora para alguém. Então, mas pô, não tenho ninguém para explicar. Cara, esposa, mãe, filho, irmão, irmã, amigo do trabalho. Por isso que é importante ter amigos que estejam ali na mesma vibe, né? Ou numa vibe melhor que a sua, digamos assim, de leitura. Porque se você for ensinar para um cara que não tá nem aí, cara, não quero saber nada sobre hábitos atômicos, por exemplo, que é o livro que a gente tá lendo agora na Mind. Pô, não quero saber sobre, sei lá, Warren Buffett. Então você não vai conseguir ter esse diálogo, né? O teu meio vai estar sempre te puxando para uma coisa mais longe da virtude, digamos assim. E ler, com certeza, é uma das virtudes mais fortes que um ser humano pode construir. E se mesmo assim você não tiver ninguém para ensinar, cara, existe um negócio que inventaram recentemente, não sei se você vai conhecer, chamado Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Então pega esse conteúdo, faz uma compilação, pega esse resumo, produz um vídeo ou escreve um texto, acha uma forma de publicar, né, de ensinar isso para alguém. Por mais que você ache que esse conteúdo pode não ser útil, cara, deve ter muita gente querendo um resumo bem feito de um livro, que as pessoas que ainda não têm o hábito de ler, para fazer conta, né? Se a gente vê que a média dos brasileiros é de 2,5 livros por ano, cara, então tem muita gente que está precisando de conteúdo bom de qualidade. Então você tem muita gente para ensinar sim. Manuel, eu gosto de ler, só que no meio da leitura às vezes eu fico cansado, e aí quando eu paro eu me distraio. Então tem um segredo para você não se distrair. Primeiro, a gente já falou que seu ambiente precisa estar preparado para aquilo. Segundo, quando você se cansar, você vai parar o livro no meio, onde você parou, tá? Você nunca deve parar um livro no meio do capítulo, porque senão você vai perder o argumento que o autor está querendo te trazer naquele momento, né? Então você vai parar nesse momento, você vai refletir, né, sobre o que você acabou de ler, vai meditar sobre isso, no máximo 1 minuto, vai pensar ali, vai descansar a vista e logo depois você vai voltar de onde você marcou no livro e vai voltar a ler. É difícil, mas não faz sentido você parar no meio de um argumento para, sei lá, pegar um café, beber água e se desconectar totalmente da história, porque leva um tempo para você se reconectar novamente, para entender o que aquele autor está dizendo, ainda mais se a gente estiver falando de um livro clássico, né, do que de um livro normal. Esse aqui seria um livro normal, assim, de fácil entendimento, que você consegue ler digamos, com um esforço mental não tão grande, né?
Então fazer pausas de meditação é muito importante. Claro, acho que o ponto mais importante desse vídeo que eu vou falar agora, não existe leitura sem reflexão, sem meditação. Então, o que é meditação? Você não vai parar e começar a meditar, né? Não é o mindfulness, né? Que você fica com a mente vazia. É meditar sobre o conteúdo do livro, é refletir sobre o que você acabou de aprender, se faz sentido, aquele conhecimento aplicado à sua vida, dependendo do tipo de conhecimento que for, sobre o contexto da história. A interpretação, muitas vezes, você vai ler uma palavra que você não entendeu e você vai ter que ir lá no Google e ver o que ela significa, senão você não pode continuar a leitura. Muita gente não entende alguma palavra e continua a leitura, e no final acaba que não entende 100% qual foi a argumentação do autor naquele capítulo, naquele texto. E claro que é muito importante, antes de começar a ler, você vai ler essa introduçãozinha aqui da capa, você vai ler os comentários do livro. Quando a gente fala de ler um livro, você tem que ler o livro por inteiro, introdução, não é chegar e pular direto pro capítulo 1, né? Tem que ler o sumário, tem que ler as referências desse livro, quem gostou desse livro. E digo mais, você pode até olhar um pouco da resenha daquele livro nas classificações de estrelinhas lá da Amazon, né? Que é o maior vendedor de livros hoje do país. Então isso é uma forma também de você ir entendendo se você vai gostar ou não daquele livro. Posso ver o resumo do livro? Cara, pode. Assim, eu por vezes faço isso, mas não esqueça que o resumo não substitui o livro, tá? Leia o livro. E agora vamos falar sobre leitura dinâmica, né? Leitura dinâmica tem alguns mitos e algumas verdades. Primeiro mito, dá pra ler a página por scanner, né? Eu passo o olho num parágrafo e leio tudo. Não dá, isso é bullshit, não existe. Ler o parágrafo inteiro só passando o olho não dá. O que existe na leitura dinâmica é você passar o olho num número agregado de palavras maior. Então, quando você está passando o olho ali naquela frase, né? Uma frase só, se você conseguir captar 2 ou 3 palavras em uma passada de olho só, isso vai ser muito melhor para você. Você vai ler mais rápido e você vai diminuir o movimento da tua vista, o que vai cansar menos a tua vista. Então isso é muito bom por si só. Porém, você nunca pode abrir mão do entendimento. Se você estiver lendo rápido, mas não estiver entendendo 100%, leia devagar. Gradativamente você vai fazendo esse exercício de cada vez conseguir pegar mais palavras com a visão, e quando você perceber, você vai estar lendo um pouco mais rápido. A média de leitura do brasileiro por página é de mais ou menos 3,3 minutos por página. Mas, com treino e com paciência, com tempo, você pode chegar até a 1 minuto por página ou até 30 segundos por página, que é uma coisa incrível. Mas isso só vem com calma e com muita paciência. Então, não seja o cara que quer começar a ler, eu vou ler 10 livros, eu vou ler 3 livros em um mês. Todo esse gasto que você vai gastar no início pode te faltar no meio e no final. E uma excelente analogia é só você parar para pensar. Você já viu alguma pessoa fora de peso disputando uma maratona? É muito difícil você, pode até ter, mas é muito difícil. Por quê? A maratona é uma corrida que exige muito do corpo. São alguns quilômetros, né? Tem de 20 quilômetros, se eu não me engano, a São Silvestre são 40 quilômetros. O editor vai colocar aqui, mas são corridas que exigem muito do corpo. E se você está um pouco acima do peso, cara, o teu peso vai começar a machucar os teus joelhos e você não vai conseguir terminar a corrida, sacou? É muito peso. Então eu mesmo acho que hoje não estou pronto ainda para correr uma grande maratona, talvez uma maratona curta. Então é isso que você vai fazer nos livros, você vai começar a ler devagar, vai começar a ler, fazer a leitura dinâmica por 2 palavras em uma frase, por 3, depois por 4, e assim você vai progredindo e vai melhorando a velocidade com o entendimento. E a única forma de saber de verdade se você reteve aquele conhecimento, se você guardou para você, é testando aquele conteúdo. Então, acabei de ler um capítulo de um livro. Tem 3 formas de testar. A primeira é construir um mapa mental. Você pode escrever, né? Ou então ir construindo na tua mente. Fala, cara, esse autor, ele fala sobre isso, porque aconteceu aquilo, para poder gerar aquela outra coisa. Você construiu um mapa mental e você pode escrever também, desenhar um mapa mental. A segunda é escrevendo um resumo, como a gente já falou anteriormente. Então, se você escreve um resumo, depois você compara o capítulo com o resumo e fala, cara, ficou legal, eu entendi, eu escrevi da cabeça, não copiei nada, não colei, né? Digamos assim. Então, essa foi a melhor forma. E a terceira é você ensinar para outra pessoa. Chegar e falar, cara, acabei de ler um capítulo do livro Animal e eu preciso te ensinar isso aqui porque, cara, me dá a tua vida. E você consegue explicar aquilo ali com uma didática absurda. Então, além de treinar a sua didática, que é muito importante, né? Não adianta ter o conhecimento para si e não saber como passar esse conhecimento, você também vai poder ratificar esse conhecimento no teu cérebro. É como se você tivesse carimbado ali que você agora sabe e você cada vez mais tá colocando mais conteúdo para dentro de verdade, não só marcando em livro, colocando post-it ou fazendo anotações no livro, que quando eu quiser eu pesquiso no livro.
O conhecimento útil de verdade é aquele que você pode puxar da sua memória a qualquer momento, numa conversa, numa apresentação, ou até numa explanação num grupo de amigos. E isso é o que faz a diferença, é o que te faz realmente subir de patamar, de nível intelectual, cultural e assim sucessivamente. Para finalizar o vídeo de hoje, vou deixar uma frase de José Saramago que fala: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então não perca tempo, comece a ler a partir de hoje, mas também não tenha pressa para ler 10 livros rápido e ser um leitor ávido. Isso vai acontecer com o tempo, gradativamente. Até a próxima. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.